Senadores discutem solução política para minimizar efeitos de possíveis vetos da presidente Dilma Rousseff ao Código Florestal. Novo projeto de lei e medida provisória são algumas das alternativas. O texto do novo Código Florestal, aprovado pela Câmara dos Deputados, recebeu cerca de 30 alterações e chegou à Presidência da República na última segunda-feira. O prazo para sancionar o projeto termina no próximo dia 25. Deputados que representam o setor rural já se manifestaram em repúdio à campanha que pede o veto ao Código e defendem a sanção por completo do texto. É aquilo que foi possível construir agora, que resguarda os interesses do meio ambiente e os interesses do produtor. É o caminho do meio. E, portanto, acredito que ela vai sancionar. No Senado, Jorge Viana, do PT, e Luiz Henrique, do PMDB, já apresentaram um projeto de lei retomando os trechos retirados do texto do Código pelos deputados. Reapresentamos uma parte do nosso projeto, que é fruto de um entendimento, inclusive com a Câmara, que trata exclusivamente da recomposição das florestas que foram destruídas ilegalmente. Esse é o centro do debate também do Código Florestal. Vamos repor o que foi desmatado ilegalmente ou não? Isso vai virar área consolidada. Na manhã desta quarta-feira, a Comissão de Agricultura do Senado discutiu a questão e formou uma subcomissão formada por senadores e presidentes das comissões que discutiram o Código Florestal aqui na Casa para tentar uma solução política. A ideia é conversar com o governo federal e com a Câmara dos Deputados para se evitar o máximo possível os vetos da presidente Dilma Rousseff ao Código Florestal. O senador Assir Gurga, ex-presidente da Comissão de Agricultura do Senado, defende a sanção total ao projeto do Código Florestal. Mas, no caso de veto, o governo deve baixar imediatamente uma medida provisória para evitar insegurança jurídica no campo. Se houver a sanção completa, eu ficaria satisfeito. Se houver algum veto, teria que ser, no meu entendimento, algum veto cirúrgico em pontos bem definidos e com o veto teria que ter alguma medida provisória para substituir esse veto. Portanto, nós estamos muito próximos de um acordo. Cresce a expectativa no Congresso Nacional para a sanção do novo Código Florestal pela presidente Dilma Rousseff. Declarações do vice-presidente de agronegócios do Banco do Brasil, Osmar Dias, e um documento encaminhado à presidente reforçaram a campanha pela sanção do projeto. O documento, intitulado A Tinta da Caneta da Presidente é Verde e Amarela, foi elaborado pela CNA, OCB e Frente Ruralista. No documento, as entidades mostram que o veto ao novo Código Florestal poderá causar a perda de 33 milhões de hectares em áreas de produção e uma redução de 140 bilhões de reais no PIB do agronegócio. Os 33 milhões de hectares representam, por exemplo, praticamente toda a área de soja, feijão, arroz e café plantada no Brasil. A intenção do documento, segundo os integrantes da Frente Agropecuária no Congresso, é alertar a presidente da República sobre os riscos em caso de veto ao Código Florestal. Presidente Dilma, por favor, olhe para o Brasil real, olhe para esse agricultor que está colocando 77 bilhões de superávit na balança comercial, que está dando 33% dos empregos e que está segurando a economia do Brasil e que não tem incentivo nenhum. O único setor que está dando certo no Brasil, que está dando um superávit, que tem enfrentado as distorções que existem na economia brasileira e ainda dá resultado, é o agronegócio. Além de comentarem o documento encaminhado à presidente Dilma Rousseff, os parlamentares falaram ainda sobre as declarações do vice-presidente de agronegócios do Banco do Brasil, o ex-senador Osmar Dias, nas quais ele critica duramente a campanha para a presidente vetar o novo Código Florestal. Na opinião de Osmar Dias, essa campanha é orquestrada exatamente por organizações não governamentais de países que são concorrentes diretos do Brasil no mercado mundial de alimentos. Para os deputados, Osmar Dias teve uma posição firme na defesa do setor mais importante da economia nacional. Profundo conhecedor do Brasil, brasileiro, nacionalista, não podia ser diferente as posições do nosso ex-senador Osmar Dias, né? Muito importante sua posição, coerente na defesa dos interesses do nosso país. Com certeza ele está correto, porque além da posição política e agora diretor do Banco do Brasil, ele tem uma posição técnica, que sabe o que está falando. A expectativa entre os parlamentares é de que a presidente sancione o novo código até sexta-feira, o último dia de prazo. Acredito que a nossa presidente será sensível, né, ouvindo a maioria, né, do anseio dos parlamentares brasileiros, deputados e senadores. O agricultor pratica
e preserva o meio ambiente. E é isso que nós estamos vendo, esperando que o presidente Dilma respeite a decisão do Congresso Nacional, aprovando o projeto que nós aqui votamos nas duas casas. As negociações para a sanção do novo Código Florestal continuam em Brasília. A presidente Dilma Rousseff tem conversado com seus subordinados antes de tomar sua decisão. Os deputados da bancada ruralista esperam que, após esses encontros, a presidente sancione o novo Código Florestal. Enquanto o Código Florestal não é sancionado, a Comissão de Agricultura da Câmara realizou uma audiência para esclarecer a opinião pública sobre dúvidas em relação ao projeto aprovado pela Casa. Além da audiência pública desta quarta-feira aqui na Câmara dos Deputados, na tarde do mesmo dia, o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, foi ao Palácio do Planalto conversar com a presidente Dilma Rousseff sobre o Código Florestal. Da mesma forma, estão fazendo visitas à presidente outros integrantes do governo, como a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. A expectativa é de que o novo Código Florestal seja sancionado na próxima semana. Para o deputado Luiz Carlos Reis, as conversas que a presidente está tendo com seus subordinados podem possibilitar a sanção do novo código. Nós conversamos com o ministro Mendes Ribeiro, que foi recebido também pela presidenta. A expectativa também é de que o Código Florestal seja sancionado na próxima. Para o deputado Carlos Reis, as conversas que a presidente está tendo com seus subordinados podem possibilitar a sanção do código. O ministro Mendes Ribeiro foi recebido pela presidenta. A expectativa é de que o Código Florestal seja sancionado na próxima. Para o deputado Carlos Reis, as conversas que a presidente está tendo com seus subordinados podem possibilitar a sanção do código. O ministro Mendes foi recebido pela presidente. A expectativa é de que... Durante a audiência pública, os deputados federais comentaram o possível apoio de 3.800 prefeitos que devem entregar um manifesto à presidente Dilma Rousseff defendendo a sanção do Código Florestal. O prefeito é aquele que vive o cotidiano do que eu chamo de Brasil real, o Brasil da realidade, onde as pessoas produzem, vivem, têm as suas dificuldades e nas cidades é quem mais sofrem hoje com os riscos e as restrições que os produtores rurais brasileiros têm. Portanto, eu tenho que me somar ao esforço dos 5.000 prefeitos brasileiros que vão pedir, junto com toda a população brasileira, para que a presidente Dilma sancione o Código Florestal. Isso é paz para o Brasil. O prefeito sabe a realidade ali do município. Eu não estou falando de uma dúzia de prefeitos, são milhares de prefeitos. Além do que, quem trabalha no campo, quem vive no campo, os presidentes de cooperativa, de sindicatos rurais, os produtores rurais, os cidadãos que vivem produzindo alimento no Brasil inteiro, sabem que é importante não só aprovar, como já aprovamos, mas sancionar esse código. E é bom não é só para o produtor rural, não. É bom para o meio ambiente, porque aí dá garantia jurídica, estabelece de maneira programada a recuperação ambiental das margens dos córregos e dos rios. Não há autorização de desmatamentos, como andam mentindo para a população. A seguir, confira mais notícias do meio rural da nossa região e do país. A gente volta já.